Oi gente, tudo bem? Pra quem não sabe, meu nome é Elisa, eu faço medicina na USP de Ribeirão Preto, fiz 4 anos de cursinho e eu era ampla concorrência, só pra contextualizar e vocês entenderem tudo que eu vou contar aqui pra vocês. Sei que chegou muita gente no canal, então muito obrigada por todo mundo que se inscreveu, que comentou, que deixou like, fico muito feliz, de verdade, e me motiva muito a continuar gravando vídeos pra vocês. Eu fico muito feliz que eu consigo inspirar as pessoas por meio dos meus vídeos. E, gente, não desista do sonho de vocês, sério, não desista. Eu tô aqui apoiando todos vocês, vou gravar vários vídeos. E assim que acabar a quarentena também, prometo que eu vou gravar um tour pela USP, porque me pediram, eu ainda não gravei. Claro, né, por causa da quarentena. Mas enfim, o vídeo de hoje eu vou comentar como... Comentar não, né, eu vou explicar como eu passei na primeira fase da FUVEST. Pra quem não sabe, existe um vestibular da USP chamado FUVEST. A FUVEST é uma prova que tem separada em 2 fases, a primeira fase tem 90 testes, a segunda fase, depois eu explico, é uma fase que é dissertativa e tudo mais. E também tem como entrar na USP aqui de Ribeirão pelo Enem, se eu não me engano, aqui na USP de Ribeirão ainda não tem ampla concorrência pelo Enem, então quando eu prestei só tinha a FUVEST pra passar aqui. Então eu vou explicar como que eu me preparei pra essa prova de 90 testes, e por que ela é tão importante, porque gente, ela é um gargalo. É assim, muitas pessoas se inscrevem pra FUVEST, muitas, milhares. Então vi um monte de gente. E aí quando você faz a primeira fase, eu lembro que eu fui acho que com 230 pessoas pra segunda fase. É um gargalo, faz assim, ó, e fica só as 230 ali competindo. Então, é uma prova muito importante, sabe? E é uma prova que, quando você passa nela, você fica muito perto, sabe? Muito perto mesmo. Tem muitas provas, como por exemplo, quem é aqui de São Paulo conhece, a Unesp, por exemplo, que vão 3.000 pessoas às vezes para a segunda fase, sabe? Vai muita gente com você. Aqui não, aqui na FUVEST normalmente é bem menos. Então eu vou contar o que eu fiz para conseguir passar. Desses 90 testes, eu fiz 74 acertos dos 90 e a nota de corte foi 72. Então vamos lá. Existem 2 modos principais que a maioria das pessoas acabam me perguntando. Elisa, quando você foi estudar para a FUVEST, você pegou os vestibulares anteriores da FUVEST, as provas anteriores, e fez durante o ano, ou você fez já assim nos 2 meses, 1 mês antes da prova? Gente, eu decidi fazer 2 meses, 1 mês antes da prova. Pra quem não sabe, eu já falei aqui, né? Acho que eu já falei. Ai, Jesus. Eu fiz cursinho, eu faço cursinho. Jesus! Eu fiz cursinho no Poliedro, 4 anos de cursinho lá. Então eu vivia muito a dinâmica do cursinho. Até quem quiser saber como era, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como era a dinâmica, como eu estudava. E assim, a questão é a seguinte, eu tinha muito conteúdo durante o ano, eu tinha simulados quase todo domingo ou sábado. Eu tinha simulados da FUVEST, inclusive. Eu tinha as questões que os professores passavam no fim das aulas, então tinha as tarefinhas. Então assim, pra mim não era necessário atacar essas provas da FUVEST durante o ano. Eu poderia deixar mais pro fim do ano. E aí, por exemplo, lá em setembro, outubro, novembro, começar a resolver. E aí eu chegar na prova com as questões muito mais frescas. Por quê com as questões frescas, Elisa? Eles não vão repetir. Não, eles não vão repetir a questão. Porém, a FUVEST tem a essência da FUVEST. Tipo, as questões de biologia. Gente, eles têm um jeitinho FUVEST de perguntar, que é diferente do jeitinho Enem ou jeitinho Unesp. Então, eu queria estar com esse jeitinho muito martelado na minha cabeça, sabe? De chegar na prova e falar assim, eu sei que eles vão querer, entendeu? Então, por isso eu optei e deixei tudo pro final do ano. Então, durante o ano, eu fui fazendo questões do que os professores passavam, que era, por exemplo, pra quem é de São Paulo vai entender melhor, que é as questões que caíam na Unifesp, na Unesp, na FAMERP, FAMEMA, Unicamp, o grupo todo VUNESP, né? Tinha às vezes umas questões da UFPR, umas questões da UEL, que eu passei também em medicina lá na UEL. Pra quem não sabe, é o estadual de Londrina, no Paraná. E aí, gente, eu fui fazendo isso durante o ano todo. Eu não peguei nas FUVESTs anteriores. Claro que tinha a questão da FUVEST que tava no meio dessas tarefas. E aí eu resolvia. Algumas eu até sabia, assim, gabarito, porque 4 anos de cursinho, muita coisa eu tinha decorado já. E aí, no fim do ano, em setembro, não é fim do ano, né? Fim do ano é lá novembro, né? Mas enfim, vocês entenderam. E em setembro, eu imprimi os vestibulares anteriores da FUVEST. Eu imprimi do ano 2000 ao ano 2017. Pra quem não sabe, a FUVEST é assim. Quando você imprime a primeira fase da FUVEST 2018, você vai estar imprimindo a FUVEST que foi aplicada em 2017. Então, eu passei em 2018, eu fiz o vestibular no final de 2017.
Só pra vocês entenderem. E aí eu imprimi de 2000 a 2017. E, gente, eu encarava, e eu acho que é muito bom encarar desse jeito. A prova da FUVEST, resolver a prova da FUVEST, eu encarava isso como um desafio, um passatempo. Então, assim, quando eu tava cansada de estudar, eu catava as FUVEST e começava a resolver. Mas como assim, Elisa? Você tava estudando? Tava estudando, mas assim, eu tô ali estudando física, tô cansada, não aguento mais ver ótica, por exemplo. Não aguento mais desenhar, ver as lentezinhas e blá blá. Eu falava, quer saber? Vou resolver FUVEST. E eu ia resolver FUVEST. Era então pra mim, eu encarava a prova, assim, antiga, como uma recompensa quando eu tava cansada dos meus estudos. E isso me ajudou muito. Então eu acho que isso é muito importante, você tentar mudar a forma como você encara. Porque muita gente tem medo da prova da FUVEST, acha a FUVEST assustadora. Ela pode parecer assustadora, ela é uma prova assim que cada pessoa tem um perfil e aceita ela de uma forma diferente. Mas quando você tenta ir pra prova com menos medo em relação a ela, é muito importante. Então treina tirar esse medo, porque muita gente catava um simulado às vezes da FUVEST no cursinho e falava, ai meu Deus, é FUVEST, não vou conseguir. Não, não pensa assim, pensa que é um passatempo, você vai ali resolver a questão. E o importante é errar. Por que é importante errar? Porque, gente, errando a gente aprende onde que a gente tá falhando. Então, se eu, por exemplo, estudei Nemateumintos, sei lá, em março, e aí fui resolver a questão da FUVEST em setembro. E aí eu catava e falava assim, gente, eu não lembro nada. Eu não lembro nada. Como assim eu não lembro nada? Eu não sei. Gente, não entre em pânico porque você não lembra nada. Que bom que você fez a questão e percebeu que não lembra nada. Porque você vai fazer o que agora? Você vai pegar e vai estudar de novo o negócio, vai revisar, entendeu? Você não vai deixar pra trás. E se cair na FUVEST, você vai falar, que bom que eu errei. Que bom que eu enfrentei. Então não tente enfrentar a FUVEST de uma forma como se fosse te amedrontar, sabe? Pense assim, tô indo lá fazer um passatempo. E é assim que eu encarava cada provinha que eu ia fazendo. Ai, me prolonguei nisso, né? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido como eu encarava a prova. Então, o que acontece? Eu não queria resolver todas as provas em setembro, né? Eu queria deixar mais pra novembro. Pra quem não sabe, a prova da FUVEST é sempre no último domingo de novembro, se eu não me engano. E nesse meio tempo tem outros vestibulares, tem o Enem, tinha um monte de coisa. Então, em setembro eu imprimi e aí eu fazia uma ou outra. Então era assim, por exemplo, de manhã eu tava estudando, eu tava cansada, eu falava, quer saber? Vou fazer 10 questões da FUVEST. Eu catava fazer as 10 questões da FUVEST. Meu diferencial, eu corrigia muito bem. Eu tenho um post no meu Instagram, pra quem não sabe, meu Instagram é @elisa_com_z. Elisa com Z, porque todo mundo escreve meu nome Elisa com S, sabe? Falava, meu nome é ótimo, né? Escreve meu nome Elisa com S, sabe? Então eu tenho que falar sempre, Elisa com Z, com Z. Então meu arroba virou Elisa com Z. E lá tem um post que eu conto... O que eu tava falando? Ah, tá. Que eu conto sobre o meu caderno dos erros. Pra quem não sabe, esse caderninho dos erros era onde eu anotava erros de simulado de coisas que eu já tinha estudado e na hora eu não lembrei. Na hora eu tive dúvida, na hora eu fiquei entre duas questões. Então esse caderninho era quando eu, por exemplo, tava ali resolvendo a FUVEST, caí na questão de Nemateuminto. Falava, meu Deus, eu não lembro nada. Não lembro. Eu ia lá, eu revisava a matéria, tentava resolver a questão e aí eu anotava nesse caderninho dos erros. Então assim, cada errinho eu corrigia. Eu não deixava passar, mas Elisa, era uma questão de matemática, eu acertei. Mas assim, eu fiquei entre dois caminhos pra resolver a questão, escolhi uma e deu certo. Eu não falava, ok, eu acertei, escolhi um, deu certo. Porque vai que na prova, na hora que eu tô ali resolvendo a FUVEST real, cai e eu vou pro outro caminho, sem querer. Ou na hora era o outro caminho. Então eu fazia o quê? Eu sempre destrinchava a questão. Eu ia procurar resolução no Google, porque procura no site do Poliedro, no site do Ângulo, no site do Objetivo, tem todas as resoluções de FUVEST, vocês podem achar lá. E eu corrigia. Não deixava nada passar. Ah, mas eu acertei. Se eu tive dúvida, eu corrigia. Então o que acontece? Eu fui fazendo isso, mas eu fui fazendo bem pouquinho, bem pouquinho. Eu ia fazendo assim, uma FUVEST ou outra. Eu não calculava o tempo, pra quem tem essa dúvida, né? Por quê? Porque foram 4 anos de cursinho, eu passei por muitos simulados, eu sabia administrar o meu tempo na hora de resolver o vestibular. Então não era um problema pra mim. A questão mais importante ali pra mim era ver se eu tinha esquecido alguns conteúdos e pegar o jeitão da FUVEST e ficar bem afiada pra prova. Então, eu resolvia sem tempo, tá? Só pra esclarecer. E aí o que acontece? Passou setembro, chegou outubro, na última semana de outubro, se eu não me engano, era a última ou a penúltima, eu tinha o vestibular da UEL. Então, uma semana antes do vestibular da UEL, eu parei de estudar FUVEST, porque eu tinha que focar
né, nesse outro vestibular. Depois da UEL, teve 2 semanas de Enem, e aí eu tava focada no Enem. Nesse meio tempo também que eu estudava FUVEST, em setembro e outubro, eu estudei também a apostila inteira do Enem do Poliedro. E aí o que aconteceu? Na semana do Enem, eu fiz muita pouquinho FUVEST, eu não parei de fazer as questões da FUVEST, mas eu fiz bem menos do que eu tava habituada, porque o meu foco ali agora era o Enem. Depois do Enem, nossa, eu fiz muita prova, gente. Depois do Enem tinha a Unesp e a Unicamp. E aí aconteceu, como eu também queria passar nessas faculdades, eu fazia o quê? Eu imprimi 3 anos de cada uma. Eu não passei nelas, tá? Antes de vocês quererem usar meu método, não passei. Mas eu imprimi os 3 anos anteriores da Unesp, da Unicamp, e resolvi. E aí depois eu estudei aí pra FUVEST só. Então, enquanto eu tava usando pra Unesp, eu também tava estudando pra FUVEST, porque era o meu maior foco. E não pensei porque eu tava usando pra FUVEST e eu não tava estudando, por exemplo, pra Unesp. Porque o conteúdo é o mesmo, então às vezes, assim, por mais que mude o jeitinho das questões, o conteúdo é o mesmo. E o que eu penso sobre isso? Se você, por exemplo, errou Neomateminto, eu fiquei com Neomateminto na cabeça. Vamos mudar, Anelídeo. Se você errou, eu tô com zoologia na cabeça, né? Alguma coisa ficou. Sei lá, os quinidários. Você estudou quinidário. E você errou na FUVEST. E aí cai na Unesp, mas você corrigiu pra FUVEST. Você vai lembrar, entendeu? Então, assim, calma. Não é porque você tá estudando pra um que você não tá estudando pro outro. Não tente também abraçar o mundo inteiro. E aí eu vou contar o que aconteceu na véspera da semana da FUVEST, gente. É aquela coisa, véspera da prova mais importante pra mim. E aí bate aquela ansiedade. Eu tava indo na psicóloga, tem psicóloga lá no Poliedro, e eu tava indo, tipo, 2 vezes por semana. E aí eu entrei em pânico no fim dessa semana, era acho que quinta ou sexta, e ainda faltava acho que 2 anos de FUVEST pra resolver, e eu sabia que não ia dar tempo. E aí eu comecei a entrar em pânico. Tava no meio de uma aula, saí da sala, chorando e corri pra psicóloga. E falei, eu não vou conseguir. Porque vários dos meus amigos conseguiram, vários dos meus amigos foram lá e já resolveram todas as FUVEST, estão pegando as FUVEST de 1900 e bolinha, e eu tô aqui. E eu não consegui. E eu não vou passar, porque se eles fizeram mais, eles sabem mais. Não, gente, não. Quantidade não é qualidade. Não é. Eu sou a prova viva disso, sabe? Então, assim, calma. Eu me comparei com os outros, eu achei que eu não fosse pra segunda fase, e eu entrei em pânico. Eu lembro da psicóloga, tipo, calma, vai dar tudo certo. Você se dedicou, você estudou, você fez com qualidade, é isso que importa. Porque também não adianta você fazer 30 anos de FUVEST, nem sei quantos tem. Mas enfim, 30 anos de FUVEST. E aí, não corrige os erros. Aí vai pegar a prova da FUVEST pra fazer na hora real, na prova real ali, e o que vai acontecer? Você simplesmente vai errar, porque você não corrigiu. Então, se cair uma coisa que você errou, você vai errar de novo. E isso na prova causa muita ansiedade, gente. A hora que você chega na prova e fala, tinha uma questão dessa que eu errei, eu não corrigi. Nossa, se eu tivesse corrigido, eu teria acertado com essa questão agora. Então, prestem muita atenção nisso. Corrijam seus simulados, suas provas, questões com muito cuidado e qualidade, por favor. E por fim, tive esse ataque, chorei, porque eu falei, meu Deus, 2 FUVEST ficaram pra trás. Eu fiquei muito mal, eu queria completar, né? Mas enfim, fui pra prova e o resto fica pra outro vídeo, porque eu vou contar pra vocês como que foi na prova, o que aconteceu, quais eram as minhas dificuldades, qual foi o meu pensamento e como que foi todo esse desenrolar durante a prova, porque também é muito importante como você encara ali na hora, como você reage às dificuldades. Por exemplo, o pessoal tem muito medo da matemática que cai na FUVEST. E eu tinha também esse medo, apesar de amar matemática, eu amava matemática, mas enfrentei algumas dificuldades na prova. E o modo como você enfrenta essas dificuldades pode determinar se você vai pra segunda fase ou não. Então eu vou contar isso em outro vídeo, porque esse vídeo já tá enorme, eu falo demais, desculpa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Eu acabo, às vezes, não conseguindo responder todos os comentários aqui no YouTube, mas me sigam lá no Instagram, gente. No Instagram eu respondo todo mundo no direct. Então pode me mandar mensagem lá, que eu vou responder vocês. Também tem várias dicas lá, eu mostro um pouco da minha rotina. Não esquece, @Elisa_com Z. Eu vou deixar aqui escrito alguma parte aqui do vídeo pra vocês conseguirem ir depois lá pro Instagram. Vou deixar o link na descrição pra vocês clicarem e já acharem meu Instagram também. E não esqueçam de se inscrever, deixar um like, sugestões sobre o vídeo, está muito longo, eu falo demais, mas eu quero dar os detalhes pra vocês, eu gosto de falar. Enfim, é isso. E espero que vocês tenham gostado, e é isso.